Makoto estava de buenas em seu quarto e do nada é teleportado para o espaço, com um deus falando que quer que ele vá para outro mundo. Makoto não entende por que isso do nada. O deus fala que os pais deles vieram de outro mundo e devido a certas circunstâncias os pais deles fizeram um pacto com uma deusa e foram para o Japão, mas concordaram em um dia dar a ela a coisa mais importante para eles. Makoto concorda com isso e quando vai receber o poder dado por Makoto, a deusa começa a invocá-lo. Quando ele chega no salão da deusa, ela fica zombando ele por ser feio e manda ele ir embora dali, pois encontrou outros heróis para seu mundo. E uma imundície igual a ele pode ficar nos confins do mundo dela. E só para ser justa, dá o poder de entender a linguagem humana e literalmente joga ele no outro mundo. Mas o deus salva ele, falando que a deusa tirou o papel de herói dele. Então a partir de agora, ele está livre daquele mundo e desaparece. Makoto começa a andar nos confins daquele mundo. No meio ele encontra uma orca em perigo e mata o monstro com um ataque. Ela não entende como um humano consegue falar com ela. E ele não entende como ele consegue falar com o porco. A orca fala que seu nome é Emma e que eles estão na extremidade do mundo. Makoto pergunta se a vila dela é por perto. Ela fala que não e que estava indo naquela montanha se sacrificar a Shin. Emma diz que sua vila está rodeada em uma névoa densa e as plantações não crescem mais. E oferecer sacrifícios fez com que a névoa diminuísse. Ela fala que tem um lugar onde ele pode ficar para se recuperar do cansaço. Enquanto ele comia, os orcs acham que ele é um semi-humano por causa da sua aparência, ou deixando para baixo. Mas quando vê Emma usando magia, pede para ela ensiná-lo. Ela ensina um feitiço simples de fogo. Makoto consegue fazer de primeira e ainda lançar. Emma pede para medir o level dele, achando que seria 300, 200. Mas o level dele era apenas 1, então Emma decide ensinar outras magias para ele. Depois disso, Makoto vai atrás da Shin para resolver o problema da névoa, já conseguindo fazer a magia sem encantamento e mudar a forma dela. Ele destrói a moradia de Shin. Então, em volta dele, surge uma névoa vermelha. Junto com o dragão, ele parte para cima de Makoto, mas ele utiliza o poder que o deus deu para ele, conseguindo ler os movimentos dela. Então ele utiliza a magia de fogo simples, causando dano no dragão. E começa a espancar ele na porrada, mas então o dragão coloca ele numa prisão de memórias, ficando super animado vendo coisas desconhecidas. Mas Makoto fica puto e descobre o poder que recebeu e criar uma área em que pode manipular dentro dela, conseguindo quebrar a prisão. Então o dragão tenta imitar um cachorro pedindo clemência. Ela fala que seu nome é Shin, sendo considerado invencível, e pede para fazer pacto com ele. Makoto aceita e eles começam um pacto de igualdade, mas como o poder de Makoto era tanto, ele virou praticamente o dono de Shin, fazendo ela se transformar em humana. Shin, após ver a memória dele, ficou impressionada com os samurais, pretendendo se tornar uma samurai. Ela pede para Makoto dar uma olhada em seu subespaço, que ela controla, mas quando eles entram nele, nem ela sabe onde estão, dizendo que aquele lugar era apenas escuro e vazio. Makoto dá uma olhada pelos arredores, e mesmo aquele lugar sendo enorme, termina em paredes de névoa, e pensa que naquele lugar a deusa não pode o incomodar, e pensa em criar uma cidade ilusória. Ele pergunta se ela está envolvida nos sacrifícios dos orcs. Ela fala que não, então decidem explicar o mal-entendido. Quando sai do subespaço, Emma fala para ele não lutar contra Shin, mas Shin fala que ele atacou ela do nada, deixando Emma sem entender nada. Shin fala que ficou impressionada com Makoto e fez um pacto com que ele é o dominante, e prova para Emma que ela é verdadeira Shin. Depois de tudo isso, os orcs fazem um festival de comemoração. Shin estava conversando com o líder dos orcs e dá uma ideia deles morarem em terras férteis. No dia seguinte, Makoto não entende por que dos orcs está tudo empacotado. Shin diz que eles estão de mudança para o subespaço. Makoto fica preocupado de ter monstros agressivos naquele lugar, então aparece um fragmento da Shin falando que vai dar um jeito deles, ou deixando sem entender nada. E do nada Shin transfere a vila e os orcs para o subespaço. Após alguns dias, Makoto descobre que consegue usar todos os elementos, mas que sua afinidade mais forte é com água. Atrás dele está Shin, vendo as novelas de samurai pelas memórias dele, mas ela fala que é inconveniente, que ele não possa sair do lugar enquanto vê as memórias dele. Então vai atrás de construir uma TV de mídia para gravar as memórias dele. Shin deixou todas as memórias dele abertas. Ele vê uma foto com seus pais e acaba descobrindo um objetivo naquele mundo: investigar os passos de seus pais naquele mundo. Makoto foi dar uma volta pelo seu mundo e vê os orcs com um problema para cortar a árvore. Então ele usa o poder chamado Kai, que utiliza para fortalecer seu corpo e sua arma, cortando a árvore parecendo uma manteiga. E ele vê um orc machucado e fala para ele chegar perto de sua zona, curando ele sem usar nem mana. Mas o problema é que ele não pode se autocurar. Depois disso chega Shin com um anão no colo, falando que uma criatura peculiar estava
faminto, e quando vê a mão cortada de Makoto, fala que ela vai ser atraída, e do nada aparece uma aranha invadindo o subespaço. Depois de uma luta intensa contra a aranha, Makoto foi perfurado pela pata dela, mas ele fica puto e faz uma grande explosão, e começa a spamar magia de fogo, e depois uma flecha carregada de água. Mas ele acaba desmaiando, e a aranha pega ele, e ao invés de comer ele, fica apaixonada por ele, falando que sempre quer estar do lado dele. Shin solta ele e começa a falar com a aranha, falando sobre sua relação com Makoto, e não será problema se Makoto dominar as duas. Então a aranha faz um pacto com Makoto, também assumindo a forma humana. E quando ele acorda, tem uma nova waifu em seu lado. Falando que ela era aranha negra, Makoto não entende nada e Shin fala que é melhor do que uma aranha seguindo ele. O anão ancião se apresenta para ele, se chamando Beren, agradecendo por ele ter salvado, e pede para que seu povo more ali. Makoto aceita na hora, mas Shin dá a condição de ajudarem a melhorar aquelas terras. Makoto estava andando fora do subespaço para encontrar rastros de vida humana e acaba achando uma vila, mas antes dele poder ir lá, Shin chama ele, tudo para ele dar nomes para elas. Agora Shin se chama Tomoe, um nome de uma mulher samurai muito valente, fazendo Tomoe ficar muito feliz e ficar mais forte por causa do nome. E agora aquela aranha se chama Mio, que significa o elemento que ele tem mais afinidade, deixando Mio toda apaixonada. No dia seguinte, várias espécies chegam no subespaço, com as duas servas apresentando seus novos nomes e falando para chamarem Makoto de jovem mestre. Deixando todas as raças animadas, Makoto deixa todo o trabalho duro para Tomoe e Mio, pois teve um colapso de ver tantas raças e precisa ver humanos. Quando ele encontra o primeiro humano, a pessoa sai correndo achando que ele é um monstro, e quando ele chega na aldeia, todos acham que ele é um monstro e começam a atacar ele. Makoto fica deprimido, falando que os humanos não entendem o que ele fala, mas Ema fala que o problema dele é a aparência. Mas Tomoe fala que o problema dele é sua magia, pois ele tem tanta mana que distorce a área do seu redor, e os olhos dos humanos é como se tivesse vários lordes demônios aparecendo do nada. Ema fala que tem como suprimir a magia dele, mas quando ele faz isso, é como se desaparecesse um lorde demônio. Makoto diz que vai dominar a linguagem universal e adquirir o equipamento para suprimir sua magia e cobrir seu rosto com uma máscara. Makoto aprendeu a ler e escrever. O anão criou um anel para suprimir a magia dele, mas o anel não aguentou, deixando o anão animadaço, e agora ele criou um anel que conseguiu suprimir a magia dele. Makoto vai para a cidade com Tomoe e Mio, com uma história que ele é o filho de um comerciante. Eles acabam parando em uma guilda de aventureiros. A recepcionista explica como funciona ser um aventureiro. Fala que para Makoto é melhor ir para a guilda dos mercadores, mas ele fala que perdeu seu registro, então ela fala que tem que ir para a próxima cidade obter outra. Quando Makoto se distrai por um segundo, Tomoe e Mio estão no top 3 da guilda. Depois elas medem o nível com algo maior, sendo Tomoe level 1320 e Mio 1500, sendo as duas o level mais alto de todas as guildas. A recepcionista fala que a pessoa que tinha nível mais alto era Sofia, a matadora de dragões. Depois de tudo, eles param em uma pousada. Makoto fala que ele e Mio irão sair para comer e Tomoe irá ficar para vigiar, pois estão sendo seguidos desde que saíram da guilda. Uma garota foi falar com Makoto, mas do nada começa a chorar. Então eles decidem levá-la para a pousada. Seu nome é Hino e diz que sua irmã saiu para trabalhar e não voltou. Do lado de fora, Tomoe começa a lutar contra uns assassinos, derrotando todos com facilidade. Mas quando terminou o trabalho sujo, levou uma bronca de Makoto por ter matado todos e ter deixado uma mulher para ser interrogada. Mas Hino interrompe ele e mostra um retrato de sua irmã, deixando Makoto desesperado para achá-la, e pede para Tomoe e Mio irem atrás dela, pois se ele fosse não teria garantia que ficasse calmo. Mas sabe que elas não são a mesma pessoa, mas se parecem demais. Enquanto a irmã de Hino estava quase morrendo, Tomoe e Mio consegue achá-la, curando ela com um toque. Mas quando estavam saindo dali, um aventureiro mais forte daquela cidade aparece. No meio do caminho, Hino vê um bandido e corre até ele, falando que vai pegar algo em casa. Então Makoto usa seu poder para ouvir a conversa dela. Aí ela fala que ele vendeu uma carga por 500 moedas de ouro. Então o bandido fala para ela roubar ele, para conseguir pagar a dívida da irmã. Voltando a Tomoe e Mio, elas acabam cercadas de aventureiros, com eles dizendo que elas falsificaram seus níveis, e que não faz muito tempo que um semi-humano muito poderoso apareceu por ali, e se continuarem mentindo, irão ter que lidar com ele. Então chama elas para entrar em seu grupo. Elas se recusam, mas no momento que o cara mal fala de Makoto, as duas dão um soco de leve nele, mas ele se defende. Então elas decidem ficar meio séria, derrotando o cara com um soco, e o resto apenas foi caindo um a um. Depois de terem
destruído todo aquele lugar, Tomoe e Mio começam um torneio para ver quem é mais forte, destruindo metade da cidade sem motivo. Depois de tudo isso, Makoto decide dar uma punição para as duas, as jogando para algum lugar. Quando chega em outra guilda, um cara conta como a cidade foi destruída, mas uma história totalmente oposta da realidade, pois suas memórias foram alteradas por Tomoe. Ele também fala que os monstros de lá foram expulsos por Tomoe e Mio, mas a recepcionista fala que elas têm que refazer o registro de aventureiras em outra cidade. Makoto fala que isso aconteceu por causa de uma disputa entre ela e Mio, e tudo por causa da diferença de nível, então ela quer dar a ideia dela em fazer um aperfeiçoamento pessoal, que significa vagar sozinha para aprimorar suas habilidades, deixando ela super animada e sair correndo para seu treino. Enquanto prosseguiam um caminho para outra cidade, acabam se deparando com os monstros raros. Mas como Mio tinha que causar o menor dano possível nelas, acabou sobrando para Makoto, que acaba matando todas com facilidade. Quando chegam na outra cidade, o level de Makoto continua o mesmo, então ele vai ver o quadro de tarefas e percebe que tem uma missão que precisa dos materiais daqueles monstros raros. Após dividir os materiais com seus companheiros, vão celebrar o fim da viagem deles, apenas comendo e bebendo, e a irmã fala sobre o trabalho que ele vai aceitar, dizendo que coisas ruins acontecem com quem aceita o trabalho dessa empresa. Quando chega na hora de dormir, Mio está toda animada pensando que vai acontecer algo, mas ele apenas se deita e dorme, deixando ela deprimida. No dia seguinte, eles vão ver o subespaço. O líder dos anões vai até ele, o chamando para escolher uma armadura para utilizar. Mas ele acaba não querendo nenhuma, mas no meio de tudo isso tem um sobretudo, que também suprime a magia dele, tem autodefesa física e mágica. E quando a cor da roupa é trocada, ela prioriza a mobilidade. Mas a roupa rasga após ter absorvido muita magia, deixando o anão full animadaço para deixar mais resistente. Fora do subespaço, Makoto vai até a empresa que pediu os materiais. Enquanto ele conversava com o dono, ele fala que quer abrir seu próprio negócio e também se registra na guilda dos mercadores. O dono acha que ele quer ter uma conexão com ele e diz que está fazendo tudo errado, achando que está mentindo que conseguiu os materiais raros, pois ele é apenas nível 1. Mas quando ele coloca os materiais na mesa, o dono fica mansinho. O dono fala que precisa desses materiais para criar um remédio para sua família e que estão com uma maldição de nível 8. Makoto diz que conhece o mestre alquimista, que pode ajudar eles. E quando ele estava indo embora, o dono dá boa sorte para Makoto passar no teste dos mercadores. Quando ele chega até a guilda, o recepcionista explica como os testes funcionam e fala que os conteúdos da prova escrita estão no manual, deixando Makoto sem reação ao ver aquilo e já pede para fazer a prova, conseguindo a nota máxima rapidamente, mas agora ele vai para o teste de suprimentos, ficando com o desafio de materiais mais difíceis. Mas como ele estava com preguiça de ir atrás, mostra os materiais raros que ele tem, deixando o instrutor sem reação, pois ele passou com nota máxima nos dois testes. No meio do crescimento pessoal de Tomoe, ela acaba matando um caranguejo gigante e leva ele para o subespaço. Enquanto comia, recebe a notícia que Mio invadiu a sala das lembranças e já fica desesperado correndo até lá, mas quando chega lá, Mio está de buenas traduzindo as memórias de Makoto. Mas Emma ameaça contar que ela voltou para o subespaço, fazendo Tomoe trabalhar também. Quando Makoto volta para o subespaço, a mini Tomoe fala que o clima do subespaço está mudando de repente, deixando ele pensativo. Mas ele deixa isso de lado e pergunta se já começaram a fazer planos da cidade ilusória. A mini Tomoe fala que já começaram e do nada Tomoe grita com ele por telepatia, falando que tem algo de errado com Mio. Mas quando ele chega lá, ela apenas quer ver a continuação da série, ameaçando comer as novelas de Tomoe. Quando elas percebem Makoto, tentam fazer ele resolver isso, mas ele fica puto e fala para Mio devolver a novela e pergunta por que Tomoe não avisou que voltou. Mio diz que ela estava comendo escondida e vendo novelas, então ele pergunta por que elas estavam brigando. Tomoe diz que Mio estava usando ela como eletrodoméstico. Quando Mio mostra o que ela estava gostando de assistir, deixa Makoto sem reação, pois era um anime infantil, mas ele permite ela continuar assistindo e manda Tomoe fazer seu relatório. Na hora de dormir, o quarto deles possui apenas 2 camas e 3 pessoas, mas as duas querem usar essa oportunidade para brincar com Makoto, mas ele diz que vai dormir no sofá e quando ele olha de novo para elas, elas estavam dormindo. E no dia seguinte estava indo com uma alquimista para a empresa, com uns aventureiros não acreditando que ele terminou aquele trabalho e falando para juntar o máximo de aventureiros. O alquimista está full tenso por causa dos rumores daquela empresa, mas quando começa a fazer o medicamento, ele fica totalmente concentrado e começa a fazer um encantamento. Mas Makoto ficou indignado por ter ouvido o nome da deusa, então ajuda ele a acabar com o encantamento rapidamente, conseguindo completar os remidos em um único dia, mas recebe a notícia que quando o dono foi dar o remédio para sua esposa,
ela o atacou. Então Makoto decide resolver esse problema e no momento que chega no quarto da esposa, ela parte para cima dele na hora, mas como ele não pode machucá-la, apenas a imobiliza e faz Dono dar o remédio para ela. Quando ele entra no quarto da filha, ela está se preparando para atacar ele, mas dessa vez ele imobiliza com mais facilidade, mas quando chega na última, ela continua meio sã, mas mesmo assim imobiliza e faz tomar um remédio. Após tudo isso, ele reencontra Mio e Tomoe, e nessa hora são pegos em uma emboscada, que não arranham em ninguém. Então vários aventureiros começam a rodeá-los, e Mio subordinada por 10 moedas de ouro, deixando a luta para os dois. Mas tudo isso foi um plano de Makoto para as duas não destruírem a cidade. Então Tomoe começa a dar um pau em todos, deixando apenas 2. Mas na hora que um deles vai fugir, Makoto o nocauteia, e na hora que um aventureiro número 1, ela derruba facilmente, deixando o cara desesperado, pensando no orfanato de onde veio, implorando por perdão. Mas Makoto diz que ele jogou uma maldição terrível naquela família, mas Lime diz que foi lançado apenas uma maldição de sono, e diz que quando estava em um bar, foi instigado a colocar a maldição de sono neles, para repensarem suas ações. Então Makoto permite eles ir embora. Após alguns dias, quando Lime se desculpou com Rembrandt, e de algum modo ele aceita seu perdão, porém o trabalho dele de aventureiro será limitado. Mas enquanto eles estavam de boa, Tomoe aparece falando sobre o orfanato. Lime diz que foi o único lugar que nunca lhe deu as costas, e faria de tudo para proteger aquele lugar. Tomoe dá uma espada para ele, compensando pela qual a quebrou, e chama ele para ser um de seus seguidores, dando muito dinheiro para ele, dizendo que vai proteger tudo que foi importante para ele, fazendo Lime aceitar esse pedido. Quando eles voltam para o subespaço, Emma diz que tem um problema relacionado aos 3, que os guerreiros perderam a confiança em treinar com eles, pois estão deprimidos de conseguirem vencê-los. Então Tomoe vai falar com Dragonoides, e Mio e Makoto com os orcs. Makoto fica ouvindo a conversa deles de longe, onde eles falam que é frustrante treinar com eles, pois o jovem mestre os explode com magia de fogo, e os que resistirem no final acabam indo para os ares também, e se perguntando o que os dragonoides estão pensando, e que eles nunca tiveram a oportunidade de verem o treinamento de outras espécies. Tomoe fala que a situação dos dragonoides é a mesma dos orcs, e já que as espécies não trocam informações entre si, Tomoe dá a ideia de fazer um torneio entre os representantes de cada espécie. Quando a luta se inicia, percebemos a verdadeira força deles, mas no final vitorioso é o orc, mas Tomoe diz que falta algo para eles, e que está desapontada, e pergunta se eles sabem a razão. Um orc diz que aos olhos dele, isso não foi muita coisa, mas para eles foi uma grande luta. Tomoe fica indignada e diz que não conseguiram nem 10% do que ela imaginava, mas que a verdadeira força deles não podem ser medida por terem lutado contra eles. Então a cada 7 dias, todos irão participar de lutas individuais, e a cada luta os indivíduos serão avaliados. Os orc diz que assim suas técnicas serão reveladas, mas Tomoe diz que não precisam se preocupar com isso, e para eles abandonarem seu orgulho e revelarem suas táticas, buscando um novo patamar, como uma rivalidade amigável, e que aqueles com posições altas serão guerreiros de honra. E para finalizar, Makoto apenas repete algumas palavras de Tomoe, deixando todos motivados. Quando eles vão para a guilda, Mio novamente ficou na frente de Tomoe, em questão de níveis, deixando ela deprimida. A recepcionista faz um pedido para Makoto, que ele treinasse um aventureiro para se tornar sucessor do seu ex-aventureiro número 1. Então Makoto lembra que conhece pessoas acima de level 100, e pede para Tomoe treinar aquele grupo. Quando Makoto vai embora, Tomoe percebe que aquela mulher se parece com alguém que ele conhecia em seu antigo mundo. Então, para que ela não perturbe mais o coração de Makoto, vai treiná-la o mais rápido possível. Após uma saga de treinamento pesados e vários macacos derrotados, Tomoe deixa aquele grupo sozinho, com confiança que agora eles vão conseguir se virar. Quando Tomoe fala isso para a recepcionista, ela fala que é impossível aventureiros de level 100 derrotar tantos macacos. Mas nessa hora chega o grupo da Toa, com aquele desafio cumprido. Makoto pede para Mio pegar umas plantas para ele, enquanto vai atrás de uma loja para vender os seus produtos. Então pede ajuda para aquela empresa, para alugar um espaço numa loja dele, como inquilino. Rembrandt aceita na hora, e pergunta se ele precisa de mais alguma coisa, pois o único motivo dele estar alugando uma loja é para não notificar para o reino. Então Rembrandt fala sobre uma cidade neutra, onde ele pode abrir uma loja. Quando Mio chega na floresta para pegar as plantas, vemos alguns ogros espionando outros humanos, que acabam nocauteando. Makoto estava celebrando a nova abertura de sua loja, e Akina diz que conseguiu anotar a localização de todas as plantas, e que pensaram em trazer uma, mas tinha uma espécie cuidando da floresta. Agora aparece Lid, relatando que dessa vez conseguiu derrotar o orc, após ter mudado seu estilo de combate. Enquanto conversava com o líder dos anões, ele fala que gostaria de ver como são as armas fora do subespaço. Então Makoto dá a ideia dele comandar a loja que alugou, o deixando animadaço. Enquanto Mi e Tomoe percebem que a presença de Makoto desapareceu, mas do nada volta. Então correm até lá o mais rápido possível.
mas ele apenas estava treinando um arco-flecha. Então Tomoe diz que ele morreu várias vezes. Makoto explica como ele faz esse treinamento, então Tomoe diz que durante a concentração profunda dele, sua consciência oscilou. Makoto continua explicando o que faz. Tomoe explica que a consciência dele foi até o alvo e se reconstruiu. Então Mil diz que as pessoas só fazem isso quando morrem, e que ele estava se matando. Makoto diz que ainda está vivo, mas Tomoe fala que o poder dele está aumentando, e que ele quebrou o limite de mana que uma pessoa pode ter, e que a concentração profunda dele está fazendo sua magia aumentar. E agora o nível de quantidade de mana dele está no nível Deus, e conforme ele ganha mana no subespaço cresce, e se aquela deusa descobrir isso, vai querer matá-lo. Enquanto ele andava, ele ajuda um semi-humano que derrubou sua bolsa, e percebe o motivo de compará-lo com isso. E nessa hora aparece uma mulher oferecendo aquele tipo de serviço, mas aparece Mil e Tomoe, levando ele para um hotel, com elas perguntando se não são o suficiente. Makoto apenas vê elas como família, mas não consegue falar isso. Então as duas tiram a roupa e começam a se despir. Então, para se defender, ele congela as duas e foge para o subespaço, e aproveita para pegar seu sobretudo, para esconder sua magia. Então Mil aparece e se desculpa pela noite passada. Makoto aceita de boa, mas pede para elas pararem com aquilo, deixando um clima péssimo. Então Makoto fala sobre a espécie que cuida das plantas, e chama Mil para ir junto com ele, deixando ela animadaça, mas enquanto andavam, elas eram seguidos. Então Mil apenas taca suas teias neles, e quando eles chegam na Flores de Ambrosia, Makoto pede para ela não desgrudar dele, deixando ela mais animadaça, mas o clima é estragado pelos ogras, deixando a Mil putaça, e atrás deles aqueles aventureiros querendo levar todas as flores. Então as ogras começam a atacá-los. Makoto tenta fugir, mas Mil estava quase surtando. Tomoe estava vendo tudo isso do subespaço, fala que vai criar uma cortina embaixo dos aventureiros, e fala para Makoto dar comida para Mil voltar ao normal. Então ele machuca sua mão e coloca comida na boca dela. Então na hora que as ogras vão atacar, Mil cancela a magia delas, e Makoto destrói suas armas, e nesse momento os aventureiros estão na cidade ilusória. Makoto diz que apenas foi na floresta para conversar, e tem interesse de comprar mercadorias ou fazer um acordo. As ogras vão levar eles até a vila, e se chamam Aqua e Eris, então levam para o líder dos ogros. Mil fica impressionada por eles não serem elfos. Então o filho do líder, Adono, diz que eles são ancestrais dos elfos, e diz que eles insistem em viver escondidos, mesmo após a barreira do dragão enfraquecer. Ele fala que soube que Makoto é um mercador, mas é estranho ele ter derrotado a Aqua e Eris, e apenas vai embora. Depois de tudo, as ogras querem apresentar seu mestre para Makoto, e nessa hora chega um doido quebrando a parede, sendo Mondo, o mestre da Aqua e Eris, e quando pega na mão de Makoto fica animadaço, então Mil apenas taca ele para fora daquele lugar. Enquanto Mondo ficava no chão, se perguntava quem é ela, e como o poder não foi ativado com Makoto, Makoto pede para Mil espionar Adono para confirmar se ele está vivo e coletar informações ao mesmo tempo. Enquanto Adono andava, Mil percebe que a magia dele é diferenciada e descobre que ele está possuído. E nessa hora, uma mensagem por telepatia cai na teia de Mil, com Adono dizendo que ninguém irá perceber a conexão deles com os demônios. Após Makoto ouvir isso, pede para Mil trocar de lugar com Tomoe, pois quer confirmar algo. No meio da festa, Mondo tira Lich de dentro de Adono, com o Lich dizendo que o alvo dele é Makoto, que ele não vai sair ileso após aquele feitiço, mas nada acontece com ele, e ainda por cima, consome toda aquela magia, e quase Lich junto, mas decide não matá-lo, e faz Tomoe levá-lo para o subespaço. Tomoe fala como líder, se já o conhecesse, e diz que ele implorou para que criasse uma barreira de névoa, e após ele perceber que era aquele dragão, manda todos eles se ajoelharem, e quando ele fala que é servo de Makoto, todos ficam sem reação. Quando voltam para o subespaço, Lich diz que entrou no corpo de ogro para observar suas habilidades, então Tomoe pergunta o motivo dele se tornado imortal. Ele fala que fez tudo isso para se tornar um Grunt, um ser superior aos humanos. Então ele pergunta sobre o feitiço que Makoto usou. Makoto diz que usou magia negra, simples, mas Lich não acredita nisso, pois consome muita mana, e acaba levantando o tom. Mas Makoto fica de boa e pergunta sobre os feitiços dele. Então Tomoe fala que Lich quer se tornar um Grunt para viajar entre os mundos, mas ele fala que isso é impossível, pois existiram humanos que iam encontrar fendas naquele mundo. Mas após ver outros mundos voltarem ao mundo deles, e aqueles que viveram novas vidas em outros mundos são chamados de Grunts, e são chamados assim porque conseguiram ir para outro mundo, sendo mais as chances de sobreviver em uma viagem dessas são de 10%, deixando Lich deprê. Mas Tomoe diz para ele servir Makoto, dando esperança para o Lich. Enquanto os aventureiros estavam sendo bem cuidados, apenas reclamaram deles serem semi-humanos, e diz que devem tomar seus tesouros. Enquanto isso, Makoto fazia um pacto com Lich, dando uma aparência belíssima para o homem. E quando Tomoe diz que vai ensiná-lo, ela sente uma dor gigante, e logo em seguida uma grande explosão, e Tomoe cai no chão sangrando. Quando Makoto chega na
na cidade ilusória, ele vê todos no chão machucado ou mortos, e começa a sentir sua magia ao redor daquela cidade, e após isso, aparece uma porquinha, dando colada àquele orc, e dizendo que ele está tentando parar os humanos. Quando ele chega ao local da explosão, ele sente a presença dos aventureiros de outro lado dos portais, e também dos seus companheiros, e lembra que as pessoas só conseguem sumir com sua consciência após morrerem. E quando coloca a mão no portal, vê as lembranças daquelas aventureiras, e percebe que ela fez toda aquela zona, e entra em desespero, e nesse momento aparece aquela mulher. Então Makoto enche o local de névoa, e vai indo com uma cara séria em direção a ela, falando que se arrepende de não ter matado eles. E quando ela tenta atacá-lo, Makoto corta suas mãos. Enquanto ela implora por perdão, Makoto apenas o finaliza, e nesse momento o sentimento de culpa bate, por ter matado a primeira pessoa em sua vida. No dia seguinte, ele fingiu que estava bem, e fizeram uma cerimônia em memória dos mortos, se sentindo culpado por não ter entendido aquele mundo. Quando ele foi visitar Tomoe, diz que ficou satisfeita, pois significa que ele a matou com suas próprias mãos, mas que foi apenas coincidência ele ter conseguido usar aquele poder, e que isso acontece quando se tem uma confiança mútua. Para resolver o problema da cidade ilusória, Makoto decide criar uma divisão especializada e criar uma parede de névoa em volta, para que os mais fracos não tenham contato com os aventureiros. Makoto foi ver onde era a cidade neutra, que será onde iniciará a sua loja, e fala que deseja partir imediatamente, mas para não sair sem falar a verdade, ele revela seu rosto, deixando os dois assustados, mas acabam que eles aceitam, e dizem que continua confiando nele. Então ele vai até o subespaço se despedir delas, e parte apenas com Lich, mas quando eles vão se teleportar, Deus envia ele para o meio do nada, e aparece uma mulher indo para cima dele, conseguindo arrancar 2 dedos dele. Makoto não entende nada, e ainda por cima eles tocam no nome da deusa, então Makoto percebe que isso tudo é culpa dela, e também não consegue comunicar aos seus servos. Então ela vai para cima dele de novo, mas Makoto consegue se proteger e estancar seu dedo. Makoto pergunta por que eles estão atacando, então ela diz que luta pelos demônios em vez dos humanos. Makoto continua sem entender nada, mas ela diz que estão no campo de batalha e não vão ficar de papo. E nessa hora Makoto utiliza seu Kai e vê um grande exército, percebendo que parou no meio da guerra deles, mas como ele não pode voltar, decide lutar, mas não consegue nem tocar neles. Mas como ele está se resistindo bem, eles acham que Makoto está com proteção da deusa, então colocam um anel que anula isso. Mas Makoto diz que não percebeu nenhuma proteção da deusa, mas ele diz que Makoto parou naquele lugar em volta do brilho da deusa. Makoto também não sabe o que aconteceu, mas eles nem tentam entender, e se apresentam Sofia, a matadora de dragões. Após ouvir o nome da Sofia, lembra que ela é conhecida como a aventureira mais forte, os dois se preparam para ir para cima dele. Então Makoto tira um de seus anéis, ficando muito mais forte, e utiliza a flecha feita pelos anões que conseguiram acertar os dois. Mas Sofia vai em direção a ele, louca para arrancar sua cabeça, mas ele quebra sua espada com um ataque, e Sofia abraça ele, o levando literalmente para as nuvens, soltando ele em um monte de lâminas. Mas ele consegue quebrar tudo, mas fica tão bravo que joga o ataque de água neles, com todos os anéis carregados, fazendo uma explosão tão grande que matou a metade do exército dos dois lados, mas de algum modo aqueles dois saíram vivos. Quando Makoto acorda, ele está totalmente curado, ao lado de Tomoe e Mio, e já está rolando um rumor, o terceiro discípulo da deusa, que destrói a metade dos exércitos, e que utiliza um manto vermelho. Quando ele fala tudo isso para seus servos, o Lich diz que a deusa tentou forçá-lo a lutar contra os demônios. Então Makoto diz que precisa melhorar, utilizar sua mana. Então diz que vai para a academia com Lich e estudar várias coisas. Tomoe muda de assunto e diz que tem que apresentá-lo a alguém, sendo ela o novo fragmento de Tomoe. Mas todos eles têm personalidades diferentes e diz que dessa vez utilizou um dos anéis de Makoto, para não acontecer igual da última vez. Makoto ficou animadaço e chama ela de Komoe. Tomoe trouxe os ogros para o subespaço, para deixar aquele lugar muito mais seguro. A cidade ilusória foi totalmente construída, e dessa vez tudo está indo certo, e a loja da cidade neutra foi inaugurada, mas já tem um cara reclamando dos funcionários serem semi-humanos. Mas quando o anão pega a faca dela e deixa muito melhor, e quando o cara pega a faca corta-se o rosto, mas é curado por uma poção. Já fazem um marketing bolado, fazendo as pessoas ficarem interessadas. Makoto foi só perceber mais tarde que causou várias baixas naquela guerra, mas também não percebeu que estavam lá as duas de seu mundo, conhecidos como os grandes heróis. Mas esse encontro ainda irá demorar, e no final de tudo, Makoto aparece full inspirado, e lembra de tudo que aconteceu naquele mundo. Acabou.